longevidade e produtividade, que faz parte de uma rede de centros de inovação do SESI, com o objetivo de trazer novas temáticas, novas abordagens, inovações para a indústria em temas relacionados à saúde e à segurança do trabalhador. Então, no Paraná, nós trabalhamos com a temática da longevidade, mas nós temos centros na Bahia, nós temos centros no Rio, nós temos centros em Santa Catarina, que também trabalham com a questão da saúde e da segurança do trabalhador em outras temáticas. Sim. Tá. Então, como eu falei, nós temos então centros em outros estados, em outras regiões que trabalham com a questão da ergonomia, tecnologias para a saúde, e o Paraná optou em trabalhar com esse tema da longevidade para o setor industrial. E esse centro, eles trabalham de forma integrada com o objetivo de trazer inovações para o setor industrial. Nós pensarmos esses temas da saúde e da segurança de uma forma diferente do habitual, diferente de seguirmos as normas regulamentadoras que todo mundo precisa seguir. E todo o nosso foco desse trabalho, ele está nessa questão da nossa transição demográfica no país. Vocês já devem ter lido algumas matérias de que a nossa população está envelhecendo de uma forma muito rápida, né? Em 2040, nós vamos ter mais de 66 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E pessoas com 60 anos ativas, produtivas, né? E como nós vamos se preparar para esse cenário? Nós temos, sim, uma expectativa de vida já de 74 anos, né? E essa transição aqui no Brasil ela está ocorrendo de forma bem diferente do que aconteceu em outros continentes, em outros países. A Europa ela demorou 50 anos para que 21% da sua população chegasse aos 60 anos, que isso aconteceu no ano de 2000. Nós, em 2035, com apenas 20 anos, nós vamos alcançar esse patamar. Então, nós temos questões aqui, como a cidade vai se preparar para essa população mais idosa, como as políticas públicas vão se preparar para essa população mais idosa, e o Centro de Inovação pegou esse foco de como nós vamos preparar a indústria para esse trabalhador que vai ficar mais tempo no ambiente laboral. Nós tínhamos, em 2005, uma média de... O trabalhador tinha 30 anos. Hoje, essa média já está em 36 anos. Né? Então, como que nós vamos trabalhar essa nossa questão aqui da nossa... Que nós tínhamos, em 1980, uma pirâmide. Em 2011, ela se transformou em alguma coisa que eu não sei o significado. E aqui, em 2040, talvez um vaso. Né? E nós temos aqui... Essa faixa etária aqui produtiva, dos 20 aos 59 anos, que ela só aumenta, e a nossa taxa de natalidade só diminui. Né? E pensando nisso, a gente começou a pensar em estratégias para manter a capacidade de trabalho desse profissional. Reduzir essa questão de licenças com saúde e aumentar a produtividade desse trabalhador da indústria. Aqui eu trouxe só um dado da Organização Internacional do Trabalho, assim, que muitas vezes a gente pensa assim, mas esse investimento é muito caro se investir em saúde. Realmente, no nosso país, ele é caro se investir em saúde, mas se tem um retorno com relação a isso. Então, esse dado da Organização Internacional do Trabalho aponta que a cada $1 investido em saúde, você tem uma economia de $4. Né? Então, é esse o nosso foco de que isso é um investimento. E pensando em todo esse cenário dessa transição demográfica, a gente quer preparar as indústrias para que elas tenham o mínimo de risco possível
com esse trabalhador mais longevo, né? Então, a gente pensou em estratégias para aumentar a produtividade, nós pensamos em estratégias para garantir a saúde desse trabalhador, promover ambientes saudáveis, né? E também sem se descuidar dessa questão da regulamentação. E nós fizemos isso ouvindo a indústria. Em 2006, nós realizamos uma pesquisa aqui no estado do Paraná, e a gente chegou em algumas soluções. E a gente tem e essas soluções, elas estão focadas no relacionamento intergeracional, que depois eu vou aprofundar um pouquinho mais para vocês com relação a isso, né? Nós temos uma outra solução, que é a reinvenção do trabalho 60+, que a gente trabalha com profissionais que já estão na casa dos 55 anos, estão totalmente ativos, totalmente produtivos. Como que eles vão pegar essas habilidades, essas competências que eles já têm para se manter no mercado de trabalho? Essa é uma solução também. Gestão para a longevidade, como que os líderes vão se preparar para incentivar esse colaborador a ficar mais tempo no ambiente de trabalho, a cuidar da sua saúde. Nós temos o Vida e Trabalho, que trabalha a questão da saúde física do trabalhador, questões relacionadas a exercício físico, alimentação, e ele trabalha também até uma questão financeira, né? Como que a gente vai se preparar, porque nossa previdência pública, ela não vai garantir nada no futuro, né? Nós não vamos ter jovens para pagar a conta de quem vai estar se aposentando. Então, como que você vai se preparar financeiramente para isso também? E os fatores psicossociais para a longevidade, trabalhar a saúde mental do trabalhador. A gente já sabe que muito em breve a depressão vai ser a principal causa de afastamento no trabalho. Nós já temos vários casos, né, de depressão no país, nós temos jovens que estão tendo essa doença muito cedo. Então, como que nós vamos trabalhar com isso também no ambiente da indústria? E o trabalho em altura, que é uma metodologia diferenciada, que trabalha com realidade virtual, para que esse trabalhador ele consiga fazer simulações de trabalho em altura e se preparar melhor para quando ele for executar essa atividade. E a consultoria de relações intergeracionais, que eu vou me aprofundar um pouquinho com vocês, é essa questão de que hoje nós temos 3 a 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente. E nós precisamos pegar o melhor de cada uma, né? Não simplesmente temos os lados dos sêniors, que consideram os jovens mal educados e que não respeitam a hierarquia, e também os jovens que deixem de ver os sêniors como alguém obsoleto, que já não tem mais nada para contribuir, que não consegue inovar. Então, esse é o dado também de uma pesquisa que saiu na Exame em 2014, de que nós perdemos, sim, 12%, temos uma queda de 12% da produtividade quando a gente tem conflitos entre gerações no ambiente de trabalho. E pensando nisso, a gente desenvolveu essa solução, que já foi aplicada em 2 indústrias, com um grupo de 30 pessoas de diferentes idades, diferentes faixas etárias, para que eles pudessem pensar em uma solução para resolver um problema daquela indústria juntos. Então, é uma consultoria que ela dura em torno de 3 a 4 meses. E a gente trabalha mesmo essa questão de relacionamento. E deu certo, gente. Então, só para contar que uma das indústrias, eles não tinham a questão do banco de horas. Esse grupo se reuniu, se mobilizou e conseguiu implantar o banco de horas na indústria. A outra indústria, ela perdia muito com relação à desorganização do parque fabril, né, peças, almoxarifado. Eles conseguiram implantar o 5S também e tiveram ganhos com isso. Então, são coisas simples, né, que a gente considera um banco de horas, um 5S, mas para quem está lá no dia a dia e não tem, faz uma grande diferença, e esse grupo diverso conseguiu essa façanha dentro da empresa, né? Então, eu trouxe
de uma forma bem sintética, né, essa questão de que nós temos, sim, uma oportunidade muito grande com essa questão da nossa transição demográfica e que nós já perdemos um tempo, a gente já perdeu a nossa janela, mas nós precisamos correr atrás. Então, nós aqui nos preocupamos com a questão do setor industrial, mas, é claro, vocês que são representantes de prefeituras, de outros órgãos, então a gente tem uma grande missão de como que nós vamos fazer com que as nossas cidades, as nossas políticas públicas, o nosso setor de ensino, todo mundo se adapte a essa questão de que nós estamos nos tornando mais velhos e muito rápido, e nós precisamos nos preparar para isso. Ok? Eu deixo aqui os meus contatos, caso alguém queira saber mais e tenha alguma dúvida, eu também vou ficar por aqui, fico à disposição.